Já estamos de volta e eu quero te lembrar que dia 12, agora do mês de setembro, nós temos aí o lançamento do meu novo livro pela Madras Editora. O livro Segredos da Paranormalidade vai ajudar você a desenvolver os seus dons paranormais, conhecê-los através de exercícios diversos para trabalhar sua clarividência, a clareaudiência, capacidade de fazer desdobramento, telepatia, dentre outros dons, tá? Então te espero dia 12 de setembro, 8 da noite, lá no estande da Madras Editora, na Bienal do Livro, aqui de São Paulo. Vamos sair um pouquinho do virtual, né? E desse contato distante e ficarmos mais próximos. Gente, o assunto agora é um assunto de suma importância. Nós vamos falar sobre fé. E para isso a gente recebe o Jairo Chaves, conhecido como Doutor Fé, mestre em ciências da religião, vai falar para a gente de um modo profundo sobre a questão da fé e vamos fazer várias reflexões. Por quê? Por um lado, tem o ditado que diz que a fé remove montanhas, né? E que através dela nós podemos manifestar, né, coisas valiosas na nossa vida. Por outro, tem pessoas, infelizmente, explorando a fé do outro, quando estes encontram-se aí em vulnerabilidade. Bom, o Dr. Fé vai falar tudo sobre isso com a gente. Tudo bem, meu amigo? Como você está? Tudo bem, Edu. Uma grande alegria estar aqui com você. Nossa, toda nossa. E eu percebi que você é um homem de fé. Eu acho que é importante, né? Ela nutre a gente, fortalece, né? E eu acho que tanto fé nas suas várias manifestações, né? Tanto fé no mundo espiritual ou na espiritualidade, mas acho que fé em nós mesmos também é importante, né? Se a gente for classificar a fé e trazer o significado dessa palavra, é crença. Né? É uma crença inabalável. Só que hoje a gente vive num mundo muito barulhento. Né? Às vezes a internet, às vezes tudo ocupa um espaço muito grande na vida da gente, menos aquilo que é mais importante, que é a nossa espiritualidade, o autoconhecimento. E o ser humano é corpo, mente e espírito. Quando não há um equilíbrio entre a matéria e o espírito, aí vem os problemas de saúde, aí vem as dificuldades financeiras. Então, hoje em dia, ter fé é ter inteligência espiritual. E é importante para que a gente possa crescer como humano e realizar os nossos objetivos. Tá. Agora, a fé, então, ela também nutre a pessoa espiritualmente falando, né? Ela fortalece a pessoa do ponto de vista espiritual, essa crença. Olha, Edu, eu sou um cientista da religião. Né? Então, eu digo o seguinte, eu acredito em milagres. Eu não sei você, mas eu acredito em milagres. Eu acredito também. Agora, também, a gente tem que perceber que nem tudo que acontece é milagre. Então, o seu programa é um programa que traz possibilidades. Como cientista da religião, algo que me impacta muito é o seguinte: será que o sobrenatural é mesmo real? Será que todos esses milagres e essas curas, elas têm uma base sólida de verdade que as pessoas podem acessar? Porque quando você fala de tarô, ou a gente fala de tantos fenômenos sobrenaturais que existem, porque, detalhe, me perdoem os ateus, mas alguns fenômenos são reais. Pois é. Né? Então, a fé, a tua conexão com Deus, e é muito bom a gente pontuar aqui, nós não estamos falando de religião. Sim. Religião é um dogma. Religião é um tratado onde as pessoas se reúnem para professar uma fé a partir de um dogma. Exato. Então, por exemplo, eu sou católico. Então eu vou na igreja e eu tenho todo um ritual. Isso. Eu ajoelho, eu levanto, eu tomo a comunhão. Então, que é um formato específico da religião. Agora, quando a gente está falando de fé, e eu me lembrei muito do Chico Xavier. Tá. Eu sempre admirei o Chico Xavier pela pessoa que ele foi e que ele é até hoje. Sim. A mensagem dele, mais do que nunca, está aí para todo mundo poder acessar.
Mas Chico classificava a fé como a capacidade que alguém tem de se auto-iluminar e iluminar o outro. A gente está falando hoje de uma situação muito ampla. Todo mundo, principalmente aí que está em casa, já deve ter passado por uma situação de perda de um familiar, sobretudo agora na Covid, foi um momento muito difícil para todo mundo. E que quando os momentos mais difíceis chegam na vida da gente, aquela fé que deveria aparecer naquele momento para iluminar a gente, para dar aquela força necessária, para nos tirar daquela situação difícil, muitas vezes ela se apaga com o sofrimento. Porque a gente fala de espiritualidade, mas a espiritualidade ela tem que ser nutrida todos os dias. Quando alguém que está nos assistindo agora e todos os dias assistem e ouve a sua mensagem e você traz para ela terapias e você traz para ela conhecimentos que ela pode utilizar para se iluminar, ela está nutrindo a fé dela. Então, todo dia eu estou no programa Bom Astral. Para quê? Para que essa energia do bem, ela possa reverberar em mim. Exatamente. Mas o que acontece, Edu, se eu for na linha contrária? Se eu não orar, se eu não meditar, se eu não procurar essa conexão com Deus, porque ninguém pense que vai ter fé indo para a igreja ou indo para uma assembleia da vida dessas por aí, não. Sim, não é o fato de ir numa reunião, numa missa, numa celebração, num centro de umbanda, numa gira. Não é ir apenas. O problema é esse. Você já ouviu falar que tem pessoas que dizem assim, nossa, o Edu vai, vou dar um exemplo, o Edu vai lá na umbanda e faz os rituais e consegue tudo. A Maria vai para a igreja católica e chega lá e ora e faz uma promessa e consegue tudo. E eu, todo dia saio de casa, né? Vou para a minha religião, cada um tem a sua, mas vou lá para o centro espírita. E não consigo nada. Pois é, oro e parece que Deus não me escuta. Não sou ouvido. Não é que Deus não escuta, é que muitas vezes a gente não está ouvindo a Deus. É verdade. Certo? Então, ter fé é como você tomar banho todo dia, meu amigo. Você não passa sabão no corpo? Sim. Então, você tem que ter um ritual, você tem que ter o seu ritual pessoal para te aproximar do sagrado, para te aproximar de Deus. Então, por exemplo, eu pela manhã, eu não consigo levantar sem antes dizer, Deus, eu estou aqui, eu preciso da tua ajuda. Divindade, me ilumina, me capacita para o dia de hoje. O dia de hoje vai ser um dia de vitória. Isso. Porque as pessoas muitas vezes chegaram a um nível que elas não profetizam mais a sua vitória. É verdade. Sabe? Eu tenho que verbalizar. Muitas vezes já estão esperando o pior do dia, né? E eu acho que assim, a gente vive num ambiente tão caótico em que tudo contribui para que a gente espere o pior, né? Para que a gente fique com a energia em baixa. Então eu acho que o cultivo da fé, que nem você falou, que você já acorda fazendo esse ritual diário, necessita de um empenho que nós precisamos pôr todo dia, porque tudo colabora para o contrário, né? E cultivar a fé, num determinado momento, pode parecer remar contra a maré, mas depois pode se tornar algo que flua de um modo mais positivo, mais fluido para a gente, se a gente trabalhar isso, não é? Perfeito. E a neurociência, ela é clara. O nosso cérebro, muitas vezes, funciona contra a gente, certo? Então, o que é que o cérebro da gente, ele quer? Ele quer facilidade, tudo que dá prazer a gente. Porque meditar é fácil? Não. Depois, quando a pessoa já cria o hábito, torna-se fácil, mas no começo não. É muito difícil, porque quando você começa a fazer, existem vários tipos de meditação, mas quando você começa a fazer aquela meditação clássica, que você tenta acalmar a sua mente, o que é que acontece? A sua mente é inundada por pensamentos. Nossa, eu tenho que ir no médico, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer um trabalho da minha escola que eu não fiz ainda. Então, o que é que acontece quando a gente acalma a mente da gente? A gente se desconecta desse mundo, certo? Por que as pessoas falam que fazer jejum nos aproxima de Deus? Porque quando eu tiro a matéria, eu me conecto ao espírito. Quando eu medito,
acalmo a minha mente e eu começo a me ouvir. E se eu começo a me ouvir, eu começo a ouvir a minha voz interior, que é Deus. Deus fala comigo. Sim. Independentemente da sua religião. Se você... Você pode chamar de Buda, Deus, Jesus, Oxalá, a força, né? Espírito de luz. Espiritual. Eu estou falando da tua conexão com aquilo que é mais sagrado na tua vida. Certo? Então, a partir desse momento, você começa a se iluminar e você se torna uma pessoa melhor. E você vai ver que eu gosto muito de trazer exemplos da Bíblia. Né? Eu, como cientista da religião, a gente estuda as religiões. Alguns colegas meus foram para estudar as religiões de maneira antropológica, conhecer como as religiões surgiram e entender todo esse fenômeno das religiões. Eu fui para os fenômenos sobrenaturais, né? Questões que a ciência hoje ainda não explica. Então, esse é o objeto de estudo, foi o meu objeto de estudo do mestrado, e eu trago isso muito na minha vida. Porque há pessoas que todos os dias recebem pequenos e grandes milagres, mas são tão ingratas, não escutam aquela voz interior, porque o mundo está tão barulhento, que não consegue perceber como Deus age na vida daquele que se abre para Deus agir. Então, se você está em casa, se você quer uma cura, se você quer um emprego, eu acredito plenamente na física quântica. Eu também. Você é aquilo que você acredita que é. Exato. Eu acredito muito no poder de profetizar, que você falou no início do dia. Acordar o dia profetizando o que você deseja para o seu dia. Gente, somos vibração, Edu. Edu, eu vibro e eu atraio aquilo que está na minha frequência. Se não adianta eu passar 1000 tarôs, não adianta eu fazer 1000 simpatias, se eu não acreditar verdadeiramente naquilo. Exatamente. Eu digo muito o seguinte, você tem 2 tipos de fé. A fé inteligente. A fé inteligente, ela trabalha propósito. Inteligência espiritual trabalha propósito. Por que você é tão bom naquilo que você faz? Por que teu olho brilha quando você começa a falar com o pessoal de casa todos os dias e trazer tantas coisas boas para a vida deles? Porque esse é teu propósito. Sim. Então você vibra no sucesso do teu propósito. Mas o contrário, quando você não vive seu propósito, quando você não está feliz com o seu trabalho, quando você não está feliz com o seu namorado, com a sua namorada, cara, a tua vida vai ficar chata, você vai se tornar uma pessoa amarga. Sim. Então, é preciso ter fé em Deus e ter fé em você. É preciso acreditar todos os dias que através do poder da fé, que através dessa conexão com Deus, a tua vida vai mudar para melhor. Agora, é impossível também que você faça tudo isso praticando. Eu acordo de manhã, eu falo com Deus. Depois que eu termino o almoço, eu tiro um tempinho, Deus, obrigado pela manhã. Tu estás comigo aqui, Senhor. Eu quero que o Senhor me ajude. E as pessoas têm uma coisa muito, vamos dizer assim, automática de orar. Né? Eu digo o seguinte, a gente estudou vários trabalhos acadêmicos em várias universidades no mundo, Harvard, eles trabalham muito essa questão da ciência e da espiritualidade. E fizeram uma pesquisa com um grupo que estavam passando por problemas cardíacos e de hipertensão, e dividiram esse grupo e continuaram a mesma medicação. Tá. Outro grupo, juntaram freiras, certo? E pediram para as freiras orar por um desses grupos. Pasmem, os 2 grupos tomaram a mesma medicação. Só que a recuperação daquele grupo que recebeu a oração das freiras foi 40% maior daqueles que só tomaram remédio. Acredito. Então, alguma coisa tem. Sim. No nosso cérebro, na nossa energia e na nossa intenção de manifestar isso na nossa vida e na vida do outro. E aí a gente vê que as orações, né, elas são também poderosíssimas para nos induzir esse estado de fé, né? Quando feitas ali de um modo não automático, né? Como você disse. Porque tudo que você fala aqui na TV Astral, no seu programa, no Bom Astral, é você manifestar a energia.
É como você fazer uma simpatia. Você falou agora da simpatia da maçã Sim. e de tudo. Aquele objeto é o catalisador. Uhum. É o que eu ponho a minha energia ali. Isso. Mas eu preciso acreditar. Eu preciso fazer com que essa energia se torne real e transforme a realidade que eu quero. Uhum. É como, eu não sei, eu tenho uma tia que é muito católica, né? Então, assim, eu nasci numa família de promessas. Então, assim, a minha tia fazia o seguinte, olha, eu tenho muitos irmãos e ela dizia, vou fazer uma promessa para você passar no concurso. E não é que passava. E dá certo. Ela né? é muito devota de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora Aparecida. Então, tudo dela era uma promessa. E eu ficava, meu Deus do céu, onde é que isso tem um fundo de verdade? Pode ser coincidência. Sim. Né? Mas o fato é que toda a promessa que a minha tia fazia, ela alcançava. E o pessoal até se questiona, né? É o mundo espiritual, é Nossa Senhora que está providenciando aquilo? É a fé dela que está fazendo acontecer, a fé da sua tia, ou é a soma de tudo, né? De toda a energia envolvida? Eu acredito na soma. Tá. Eu acredito que você tem... Porque a gente tem um campo magnético, né? Eu não sei se você já percebeu que, só fazendo um parênteses, tem pessoas que quando chegam junto de você se sente sugado, se sente sem motivo aparente. Sim. Eu trabalho muito aqui no livro, tem uma parte do livro que eu falo dos vampiros energéticos. Uhum. Pessoas que são capazes de sugar a sua energia. E você tem que se proteger deles, daqui a pouco eu digo como. Tá. Mas voltando para essa questão do todo, você veja, nada é simples no universo. Somos seres que... Você já imaginou um espírito dentro de uma matéria? Pois é. Né? Ao mesmo tempo que eu quero ter atitudes muito divinas, muito boas, eu posso fazer coisas terríveis. E tenho necessidades primitivas. Exato, Né? exato. Essas necessidades muitas vezes não me ajudam a evoluir como ser humano. Não me ajudam a estar aqui na Terra e fazer o bem. Mas ao mesmo tempo eu tenho um espírito. Porque eu tenho plena convicção. Nós não somos essa matéria rudimentar não, viu? Nós somos seres de luz. Sim. Agora, aqui a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a manifestar também a centelha divina que existe em nós. Num mundo que talvez não seja mais favorável para isso, né? Isso é o desafio. E no mundo que está cada vez mais tecnológico, não é? Isso. As pessoas não querem se conectar mais com a natureza, as pessoas não querem se conectar com o que tem de mais importante na vida delas, que é o Deus, que abençoa e que traz tantas coisas boas todos os dias. Então, não é fácil, mas e para as pessoas que acham que perderam a fé? Pois é. É até sobre isso que eu ia te perguntar, porque às vezes a pessoa ela sabe sobre tudo isso que a gente está dizendo, ela concorda que a fé é algo poderoso e que ela precisa colocar a fé nos rituais dela, nas orações, nos agradecimentos, nela mesma para poder manifestar as coisas, mas quando ela vai fazer, às vezes ela se questiona se aquilo vai dar certo, ela quer ter fé, mas ela não consegue. O que ela pode começar a fazer? Qual é o pensamento, o pulo do gato, para ela conseguir manifestar essa fé real, sem ela ficar na luta consigo mesma, acreditando na fé, mas ao mesmo tempo sem conseguir manifestá-la? Olha, eu já estudei vários livros sagrados e eu sempre trago a Bíblia. A Bíblia, ela me enche de força. E tem uma passagem lá nos Evangelhos que a gente fala daquela mulher que sofria de um fluxo de sangue há 10 anos, né? Então era um tempo muito difícil, porque a gente está falando de uma mulher de 2000 anos atrás. E essa mulher, ela tinha perdido todo o dinheiro. Tinha tentado procurar médicos, não é? Há 2000 anos atrás, sábios, para tentar estancar aquele sangue. E na religião judaica, o sangue não é como na religião católica. O sangue de Cristo foi divinizado. Para o judaísmo, o sangue tem outro significado. Então, uma mulher que sangrava há 2000 anos atrás era considerada impura. Sim. E se fosse descoberta em meio à comunidade, ela era apedrejada. Então, você veja, aquela mulher passou uma década gastando tudo que tinha e tentando botar a fé dela na ciência e nas pessoas que chegavam ali. Você acha que uma mulher dessa, com 10 anos sofrendo, tinha condição de ter mais fé? A fé daquela mulher estava esgotada. Pois é, 10 né? anos. A gente ficar doente 2 meses
Se a doença for braba, você não quer falar mais com Deus, você se aborrece, você diz, eu não aguento mais, eu quero morrer. Sim. Imagina uma mulher sofrendo há 10 anos. 10 anos. Que tipo de fé aquela mulher tinha? Nenhuma. Sim. E aí ela escuta falar de Jesus. Porque Jesus, se você for analisar a cronologia de milagres, já era famoso há 2000 anos atrás na Palestina. Então, quando Jesus foi na cidade dela, alguma coisa acendeu nela. Então, aquela dúvida, porque olha, a pior coisa, estou falando para vocês que estão em casa, a pior coisa que alguém pode fazer é duvidar de si mesmo e duvidar de Deus. Então, tudo desmorona. Então, aquela mulher disse, eu já não posso fazer mais nada, eu já gastei tudo que tinha, eu já não tenho fé, mas ela resolveu dizer assim, olha, a partir de hoje, a partir de agora, eu decido que vou ter fé em Jesus. E ela foi, se esgueirando, com medo, e chegou e tocou. Ela pensou, se eu tocar na orla do manto de Jesus, imediatamente eu vou ser curada. Veja que exemplo de fé. Porque muitas vezes a fé não é racional. Como é que eu vou tocar na orla de um manto de um homem e eu vou ficar curada? Mas a fé não se explica, a fé se sente. E aí ela vai se esgueirando naquela multidão, porque se pegassem ela ia ser apedrejada, ela ia morrer, e ela consegue tocar no fiapo do manto de Jesus. Mas a coisa mais diferente que podia ter acontecido ali, foi que a mulher disse, eu senti que eu estou curada. Mas Jesus, que estava comprimido pelaquela multidão, peraí, quem me tocou? Impossível. Você achar que alguém que está numa multidão, e todo mundo comprimindo, e todo mundo tocando, e perguntar, quem foi que me tocou aqui? Então, Jesus disse isso para os discípulos, não relativo a quem me tocou, mas quem me tocou com fé. Quem acreditou em mim, porque de mim saiu o poder. Sim. Então, todas aquelas pessoas que estavam ali, estavam felizes, muitas vezes, eu quero ver o profeta. Mas quem tocou com fé? Quem acreditou? Quem colocou uma verdade absoluta em Deus? Aquela mulher. Então, muitas vezes você não tem fé, mas se você decide ter fé, você vai ver que o milagre vai acontecer na sua vida. Tal como ela, a fé é uma questão de escolha. Escolha? De um determinado momento, eu escolho ter fé e eu vou colocar minha fé, a minha crença em algo. Agora não duvide. Não tenha medo. Você sabe qual é o contrário de fé? Qual? Medo. Quem tem medo não tem fé. Né? Como é que eu posso acreditar que vou ficar curado de um câncer? Baseando, claro, aqui a gente está falando de ciência, tem que fazer o tratamento, tem que tomar o remédio, tem que ir para o médico. Exatamente. Lembra que eu falei que é um conjunto? Exato, é um combo, gente. Exatamente. Então, assim, a ciência está aí. Olha, uma coisa é ter fé e outra coisa é ser fanático. É verdade. Não pode. Mas quando eu digo assim, eu vou tomar um remédio, eu vou fazer o tratamento, eu vou trazer para a minha vida bons hábitos, vou e utilizar Deus vai todos me os curar. Recursos, exatamente. E eu vou ter a certeza que eu estou curada, pode ter certeza. Essa pessoa tem muito mais chance de mudar a vida dela e de mudar a realidade dela. Gente, e uma dica para você também é esse livro aqui, que já se tornou um best-seller praticamente, que é o livro de autoria do nosso amigo Dr. Fé, O Poder da Fé. Nesse livro ele traz aqui relatos diversos, viu? Então é baseado aí em fatos reais. A obra tem dados, gente, narrativas, que exploram múltiplos acontecimentos cuja explicação racional é falha e nos impele pelos caminhos da fé. Então tem muita coisa, né, que não tem uma explicação racional, né, que é a fé, olha, né, por detrás. Esse livro aqui, ele surgiu na pandemia. Então, assim, eu estudei, foi praticamente a minha tese de mestrado, esse livro. E esse livro a gente fala do poder da oração, que eu acho incrível. Só que não é só orar não, viu? Tem uma série de pré-requisitos para você poder trazer isso para a sua vida. A gente fala de fenômenos sobrenaturais, a gente fala do que a ciência fala sobre a fé e a espiritualidade. A gente fala de como a sua energia interfere no alimento que você come, na água que você bebe. Então, assim, não é um livro que fala de religião. Fala de fé. Fala de fé. E é um livro que incentiva as pessoas a voltarem a sonhar.
Porque uma pessoa que tem uma fé fortalecida é uma pessoa que sonha e que constrói a sua vida a cada dia. Então, gente, é uma forma de você também nutrir a sua fé através de todas as ferramentas que ele traz aí. Agora, como que o pessoal pode adquirir? Olha, a gente está na Amazon, você vai lá, digita O Poder da Fé, Jairo Chaves, já vai direto para o link da Amazon, no Mercado Livre, em todas as plataformas digitais. E você pode me seguir. Por favor. Você vai lá, Jairo, Doutor Fé, no Instagram, Jairo, DR Fé, e me segue, tem todas as informações. Então tá aparecendo aí para vocês, gente. Bora seguir, @JairoDRFé. E lá você consegue também informações e acompanhar o conteúdo dele também, que, gente, eu adorei. Eu acho que a fé é algo importantíssimo na nossa vida, é essencial para a gente construir coisas, para a gente virar a chave nesse mundo caótico que a gente vive, mas tal como você disse, é uma questão de escolha e a gente tem que buscar nutri-la, né? Através de hábitos, rituais que a gente pode pôr no nosso dia, como acordar já agradecendo, profetizando o que a gente quer, né? Não deixar essa fé ser abalada, né? Acho que é um desafio, a gente tem que cuidar dela com carinho, né? Eu soube que você vai lançar um livro também, né? Então, agora, assim, dia 12. Eu quero estar lá, quero lhe prestigiar. É um prazer imenso. E como é bom a gente falar de algo tão importante para as pessoas, que é a espiritualidade. Sim. Porque só pode ter saúde mental quem tem saúde espiritual. É verdade. Eu sei que você é um homem envolvido em muitas coisas, tem coisas por vir, séries, coisas fenomenais aí. Eu quero que você volte aqui para falar para a gente, né? E para a gente continuar esse papo, porque tem tanta coisa que dá para a gente falar. Você disse um termo que eu acho que é fundamental a gente buscar conhecer mais: inteligência espiritual. Você falou aí num determinado momento da nossa conversa. Acho que nós poderíamos fazer novos bate-papos aí sobre isso também, que é fundamental. Hoje em dia tanta gente fala de inteligência emocional. E artificial também. E artificial, que nos Estados Unidos e em grande parte do mundo já se tem treinamentos para executivos, treinamentos para quem quer prosperar financeiramente em inteligência espiritual. Vamos falar sobre isso. Vamos, então. sim. Querido, obrigado pela vinda e parabéns pelo livro, pelo trabalho, viu? Muito legal. Eu amei estar aqui, amei estar com seu público e como é bom sentir essa sintonia de fé e essa sintonia de prosperidade e saúde. Então, a gente fica super feliz, né? Perfeito. Um beijo também para Helenita aí que trouxe ele aqui, gratidão, viu? Gente, vamos seguindo então, Jairo DR Fé, tá? Vamos seguir e vamos adquirir o livro, eu já estou curiosíssimo para ler. A gente vai para um rápido intervalo, quando voltar falaremos aí sobre as energias para o mês de setembro, segundo a Cabala com Márcia Europeia. Bom Astral volta já.